Olá, santo dia, seja bem-vindo, querida irmã, querido irmão. É uma alegria para nós estarmos aqui mais uma vez, para podermos meditar a Santa Palavra de Deus. Hoje, primeiro dia do mês, queremos consagrar ao Senhor, a Nossa Senhora, toda a nossa vida, todo o nosso coração, consagrar a palavra para que ela possa cada vez mais operar em cada um de nós. O Evangelho de hoje é o Evangelho de Marcos, capítulo 5, do versículo 1 ao 20. Então você pode pegar conosco para participarmos todos juntos da leitura e da meditação do Santo Evangelho. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Abri, Senhor, os meus lábios, e a minha boca anunciará os vossos louvores. Vinde, ó Deus, em nosso auxílio, Senhor, apressai-nos em socorrer-nos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. E vamos nos revestir da armadura de Deus. Finalmente, irmãos, fortalecei-vos no Senhor pelo seu soberano poder. Revesti-vos da armadura de Deus, para que possais resistir às ciladas do demônio, pois não é contra homens de carne e sangue que temos de lutar, mas contra os principados e potestades, contra os príncipes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal espalhadas nos ares. Tomai, portanto, a armadura de Deus, para que possais resistir nos dias maus e manter-vos inabaláveis no cumprimento do vosso dever. Ficai alerta, a cintura cingidos com a verdade, o corpo vestido com a couraça da justiça e os pés calçados de prontidão para anunciar o evangelho da paz. Sobretudo, embraçai o escudo da fé, porque possais apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai, enfim, o capacete da salvação e a espada do Espírito, isto é, a palavra de Deus. Intensificai as vossas invocações e súplicas. Orai em toda circunstância pelo Espírito, no qual perseverai em intensa vigília de súplica por todos os cristãos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. E assim vamos iniciar. A leitura do Evangelho de hoje está em Marcos, capítulo 5, versículos do 1 ao 20. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Passaram então a outra margem do mar, a região dos Gerasenos. Assim que Jesus desceu do barco, um homem que tinha um espírito impuro saiu do meio dos túmulos e foi ao seu encontro. Ele morava nos túmulos e ninguém conseguia amarrá-lo, nem mesmo com correntes. Muitas vezes tinha sido preso com grilhões e correntes, mas ele arrebentava as correntes e quebrava os grilhões, e ninguém conseguia dominá-lo. Dia e noite andavam entre os túmulos e pelos morros, gritando e ferindo-se com pedras. Ao ver Jesus de longe, o homem correu, caiu de joelhos diante dele e gritou bem alto: Que queres de mim, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Por Deus, conjuro-te, não me atormentes. Jesus, porém, disse-lhe: Este espírito imundo sai deste homem. E perguntou-lhe: Qual é teu nome? Ele respondeu: Legião é meu nome, pois somos muitos. E suplicava-lhe para que não o expulsasse da região. Ora, havia ali uma grande manada de porcos que pastava na montanha.
Os espíritos imundos suplicaram-lhe então: manda-nos entrar nos porcos. Jesus permitiu, e eles saíram do homem, entraram nos porcos. E a manada, uns 2.000 porcos, precipitou-se pelo despenhadeiro e afogou-se no mar. Os que cuidavam dos porcos fugiram e contaram a notícia na cidade e no campo. E muitos foram ver o que havia acontecido. Chegaram junto a Jesus e viram um possesso, aquele que tivera a legião, sentado, vestido e no seu perfeito juízo. E ficaram com medo. Os que presenciaram o fato contavam-lhes o que havia acontecido com o possesso e com os porcos. Então, puseram-lhes a suplicar a Jesus para que fosse embora do seu território. Quando Jesus ia entrar no barco, o homem que estivera possesso pediu para ficar com ele. Jesus, porém, não permitiu, mas disse-lhe: vai para a tua casa, para junto dos teus, e anuncia-lhes tudo o que o Senhor fez por ti e como te mostrou misericórdia. O homem foi embora e começou a proclamar na Decápole tudo quanto Jesus lhe fizera, e todos ficavam admirados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, irmãos, o evangelho de hoje, nos fala desse possesso, desta legião de demônios, e nos revela todo o poder, toda a glória de Jesus, toda a autoridade do Senhor. Jesus estava ali e os demônios, aquele homem que estava possesso dos demônios, ao ver Jesus de longe, não precisou nem que Jesus se aproximasse dele, mas de longe ele, gritou: que queres de mim, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Por quê? Jesus não dirigiu nenhuma palavra àquele demônio, aquele homem sofrido que estava possesso. Mas o demônio, ele precisa se curvar, reconhecer o poder de Deus. Ele é obrigado a isso. Ele não faz por livre e espontânea vontade. Não é por reconhecer a glória de Deus e se dobrar diante do poder de Jesus, mas porque ele é obrigado a isso. O poder e a autoridade de Jesus faz com que o demônio grite, se antecipe: que queres de mim, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Por Deus conjuro-te, não me atormentes. Então é interessante que o demônio ele tem a ousadia de enfrentar, de gritar a Jesus: que queres de mim, E ao mesmo tempo ele é obrigado a reconhecer a autoridade de Jesus, e por isso ele faz uma súplica, não me atormentes. E Jesus imediatamente, se vira para ele e diz: espírito impuro, sai deste homem. E o demônio fica ali, a legião de demônio fica a suplicar a Jesus que não o expulse daquela região. Ora, perceba que o demônio, por si mesmo, ele não pode atingir o homem, mas pela permissão de Deus. E ele queria permanecer ali para continuar, a sua obra maligna. E aí fica suplicando a Jesus que o envie pelo menos para a manada de porcos que estavam ali a serem apacentadas. E assim Jesus o permite. E só com a permissão de Jesus, os demônios invadem aquela manada de porcos. E aí toda aquela manada que nos diz o evangelista,
que é mais ou menos mais de 2.000 porcos, se atira no mar, se precipita, né, no mar, ali em um despenhadeiro, afogando-se no mar. E os que cuidavam dos porcos, ao ver aquela cena, ao ver toda aquela situação, atormentados e amedrontados, fogem no meio da cidade, no meio do campo, anuncia aquela notícia, o que tinha acontecido, né? E todos, claro, queriam ver, porque aquele homem era famoso por habitar os túmulos, né? A viver aprisionado. Todos conheciam a vida daquele homem, a vida miserável, né? A vida oprimida que aquele homem tinha por ser possuído pelo demônio. Né? E todos querem ver o que aconteceu com aquele homem, todos queriam ver Jesus, né? E aí, ao chegar, presenciam aquele homem restituído na sua dignidade. Esse é o perfeito juízo, né? Aquele homem que é alcançado pela misericórdia de Jesus, pelo amor de Deus, né? E interessante a narração do Evangelho, né? Porque o povo, ao presenciar aquilo tudo, começa a suplicar a Jesus para que fosse embora do seu território, né? Não somente porque estavam admirados com o poder, com a autoridade de Jesus, mas porque tinham medos, né? Tinham medo que acontecesse com eles o que aconteceu com aquele pastor, né? Que apacentava aquela manada. Perdessem aquilo que eles tinham, né? E aí suplicam a Jesus para que saiam, né, daquele território. E Jesus, ao entrar no barco, vem a parte que mais me cativou no Evangelho hoje, né? Jesus, ao entrar no barco, é interpelado, né, pedido por aquele homem para que ele pudesse ficar com ele. Duas coisas aqui é interessante, né? Já no finalzinho do Evangelho. Aquele homem, ele queria seguir Jesus também por medo, porque ele tinha medo que o demônio voltasse, né? E aí ele suplica a Jesus isso. Jesus, porém, olhando para aquele homem, não permite. Não permite e lhe envia. E lhe envia para ir para onde? Não para a sinagoga, não para outro lugar, mas para a sua casa. Vai para a tua casa, para junto dos teus, e anuncia-lhes tudo que o Senhor fez por ti e como te mostrou misericórdia. Amados irmãos, quando nós somos alcançados por Deus, pela sua misericórdia, quando o Senhor realiza em nós, nós sempre queremos ir anunciar, né? Nós sempre queremos ir a outros lugares, a outros povos, a outras pessoas. Não que isso não seja oportuno, não seja lícito, mas perceba que aquele homem não estava mais no convívio da sua família. Aquele homem tinha se perdido e habitava ali entre os túmulos do cemitério. Tinha perdido, né, toda a sua familiaridade, todo o convívio com os seus. E Jesus lhe envia a ir para casa, né, para junto daqueles que era a sua família, para ali, né, anunciar tudo o que o Senhor tinha feito por ele, né? Quanto ele tinha alcançado, quanto o Senhor tinha mostrado misericórdia para com eles, né? Interessante porque muitas vezes nós não queremos, né, revelar, anunciar a misericórdia com a qual somos alcançados no seio da nossa família. O nosso impulso é sair. E Jesus nos convida, e hoje mais do que nunca, ser essa testemunha da misericórdia, né? Ser esse instrumento deste anúncio poderoso daqueles que são alcançados pela sua misericórdia no seio da nossa casa, na nossa família, né? Não somente fora, mas primeiramente dentro, né? Este anúncio, ele tem poder quando ele é autêntico, porque os nossos familiares, aqueles que convivem conosco dia após dia, nos conhecem, né? E terá eficácia o nosso anúncio com a nossa vida, ao mostrar pela nossa vida, não somente pelas nossas palavras, né? Mas com a nossa vida, a misericórdia,
que o Senhor demonstrou e demonstra para conosco, né? Precisamos hoje ser este instrumento de misericórdia na nossa casa. Que o Senhor nos conceda esta graça hoje, também pela intercessão de Nossa Senhora, para que possamos ser instrumentos da sua misericórdia e anunciar primeiramente para os nossos, para aqueles que estão próximos, a misericórdia de Deus. E assim, dia após dia, sermos uns instrumentos desta missão, anunciar a sua misericórdia. Vamos nos consagrar a Nossa Senhora e vamos pedir a ela que nos alcance esta graça. Ó minha Senhora, ó minha Mãe, eu me ofereço inteiramente toda a vós e em prova da minha devoção para convosco, eu vos consagro neste dia os meus olhos, os meus ouvidos, a minha boca e o meu coração, inteiramente todo o meu ser. E porque assim sou vossa, ó incomparável Mãe, guardai-me e defendei-me como coisa e propriedade vossa. Amém. Santa Faustina e São João Paulo II, rogai por nós. Santa Maria Madalena e São Padre Pio, rogai por nós. Santa Teresinha do Menino Jesus, rogai por nós. E antes de finalizar esse momento, querido irmão, querida irmã, quero deixar aqui este convite muito especial para você. Nos dias 12, 13 e 14 deste mês de fevereiro, nós estaremos realizando um seminário de vida no Espírito Santo na nossa sede. Queremos convidar você e a sua família a participar conosco. Temos um número limitado e você querendo participar conosco com todos os protocolos sanitários, pode fazer a sua inscrição no nosso Instagram, Comunidade Coração Misericordioso de Jesus, né? E assim participar conosco deste momento de grande graça. O Senhor nos abençoe, nos guarde, nos livre de todos os males. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um santo dia. Deus abençoe você.